Bom, aqui vamos para mais um vídeo, né? E aí hoje a minha ideia é fazer algumas recomendações e passar por isso, principalmente aqui voltando à carreira, algumas coisas que eu venho estudando e coisas que eu estudei ali no momento da minha carreira que eu tenho certeza que pode ajudar algumas pessoas e tudo mais. E aí, seguindo o mesmo padrão dos outros vídeos, eu criei um slide aqui com Cloud. A ideia é a gente ir passando por eles e eu detalhando ali cada recomendação e o porquê da recomendação. E acho que é isso. Bom, vou maximizar aqui. Recebi bastante feedback e aí esse vídeo aqui é muito por conta desses feedbacks que eu venho recebendo e também por perguntas aqui do pessoal que vem me mandando na DM, tipo, o que que eu estudo, o que que eu foco e tudo mais, algum curso que eu recomendo. E aí eu acho que aqui esse vídeo vai responder algumas dessas perguntas. Bom, vamos lá. Aqui a ideia é fazer um mapa de conteúdos, né? E aí eu vou falar de algumas stacks aqui que eu domino e principalmente que eu passei a estudar e dominar ali durante certos momentos da minha carreira e algumas coisas que eu recomendo bastante que eu acho que foi alguns game changers ali pra mim. E bom, aí tenho recomendações aqui de Java, de Python, de AWS, de IA, alguns tópicos sobre carreira e alguns livros também. Então, beleza. Aqui é o sumário, né? Primeiro eu vou falar ali da parte do Java. Eu lembro que antes eu estagiava com .NET, tinha aprendido um pouco de Java no técnico, mas aqui eu vou falar de alguns cursos importantes para mim. Vou fazer algumas recomendações de Python também, principalmente porque hoje eu venho usando muito Python para fazer automações e a gente está na era da IA, na era de data science aí, querendo ou não, Python é uma ferramenta muito forte, faz muita coisa e é legal dominar. E ela tem uma curva de aprendizado ali bem baixa, cara, você consegue fazer muita coisa com ela ali direto. Só pegando para fazer e mexendo no código. E aí, hoje eu vou falar também sobre AWS. Fiz alguns cursos de AWS aqui, e aí a minha ideia é passar por essas recomendações aqui, explicar os motivos também. E eu sei que é muito importante estudar AWS, tá? Acho que entender o serviço de AWS ali, ou qualquer nuvem, não precisa ser necessariamente AWS, mas aqui o meu foco é falar sobre AWS. E alguns cursos de IA aqui também que eu venho fazendo e que eu venho focando ultimamente. A ideia é linkar isso ali com as carreiras, né? E alguns livros que eu estudo, que eu li nos últimos anos e que são livros muito bons ali que eu recomendo bastante. Beleza. Então, primeiro, do Java, né? Cara, eu tinha começado no técnico, mas quando eu entrei ali no estágio e quando eu tava no momento de júnior ali, eu tive algumas referências que eu fui estudando por eles durante bastante tempo, né? E a primeira referência de todas aqui é o professor Isidro. Eu tive aula com ele na faculdade de umas 3 disciplinas. Foi um cara que, tipo, me ajudou muito assim, a entender um pouco mais sobre algoritmos, a base de computação de fato. E aí eu fiz algumas disciplinas com ele, fiz programação estruturada com ele, fiz uma disciplina também de arquitetura de sistemas, fiz redes também com o Isidro. E aí eu acho que eu fiz algumas disciplinas também eletivas da faculdade. Mas aqui é um cara que ensina muito bem, tem bastante conteúdo na internet, ele é um dos Java Champions aí do Brasil, sempre está fazendo palestras, então vale muito acompanhar o Isidro aí, ele sempre está envolvido em eventos, em palestras. E, cara, é um cara super foda, eu acho que impacta muito toda a comunidade de Java como um todo. Então, acho que completamente aqui vale essa indicação. Se você não conhece, né, pesquisa Professor Isidro aí no YouTube, nas redes, você vai encontrar ele. Começa a seguir esse cara que você vai, cara, ele vai alavancar sua carreira com Java aqui, absorver muita coisa. E depois, parte de Spring, né? Spring eu aprendi muito com a Michelle Brito. A Michelle tem alguns vídeos só explicando os módulos do Spring, como que o Spring funciona. E aí, muito bem casado ali Java com o Spring, né? Que é um dos frameworks ali do Spring. A gente tem o Quarkus também, que é um framework muito utilizado também. Eu nunca cheguei a utilizar assim no trabalho, mas aqui eu sei que vale a pena você investir nisso. A Michelle Brito tem muito conteúdo ali, não só de Spring, tem algumas coisas de Quarks também, mas o conteúdo dela de Spring é muito bom. Você tem projetos mão na massa ali para fazer e é tudo no YouTube de graça. Então, tipo, você chega lá, pô, vê o vídeo. Ela tem uma didática muito boa, os materiais dela são muito completos e muito bem organizados. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de ter esse lado visual e esse lado prático. E aí sempre aprendi muito com ela.
Aqui vale também a Fernanda Kipper, ela tem muito conteúdo sobre a parte de Java também e materiais também muito completos. Ela vem fazendo algumas parcerias ali com algumas plataformas, igual o Isidro e a Michelle também. Então, acho que são pessoas que têm muita influência dentro da área. E o legal da Fernanda é que ela tem bastante conteúdo voltado para entrevista também, voltado para você fazer desafios técnicos. E aí eu acho que isso, querendo ou não, pode alavancar. E você que está entrando na área, ou você que já está na área, mas está querendo, tipo, além do trabalho, estudar um pouco mais para resolver alguns problemas ali do dia a dia. E aí, com toda certeza, o Nélio Alves, cara, foi o curso de Java que eu fiz que mudou minha vida. Eu era tipo um júnior e depois que eu fiz esse curso eu virei outro júnior. E aí, pra mim, foi o curso de Java que eu fiz mais completo de todos. Foi os R$ 30 mais bem investidos da minha vida, eu falo, né? Porque esse curso eu aprendi muito sobre Git, aprendi muito sobre banco de dados, aprendi muito sobre projetos, padrão de projeto, design pattern. Cara, o Nélio, ele tem uma questão de organização de material, de aula, de didática, uma parada muito boa. Acho que todos esses aqui que eu listei têm isso, mas ele foi o cara que me tirou do zero e me colocou em outro nível. Aqui ele trabalha muito a parte de testes, ensina você a fazer a modelagem, ensina conceitos ali, detalha muito bem os conceitos ali de caso de uso, de diagrama de sequência, tudo isso quando você vai construir projetos, fazer projetos. E eu acho que essa visão aqui, para quem está de júnior, até pleno, ou querendo entrar na área, faz muito sentido, porque ele não te ensina uma coisa só, né? Ele te ensina todo o ecossistema e ele é um cara muito didático, com um material muito bem organizado, então querendo ou não, você sempre vai voltar ali no material para fazer uma consulta, alguma coisa, e você vai lembrar, pô, eu vi isso na aula do Nélio Alves lá. Eu lembro muito bem que quando eu trabalhei na TED a gente tinha bastante banco de dados SQL Server, SQL, né? E aí eu lembro que o Nélio tinha uma parte só que ele falava sobre Store Procedure, sobre índices, sobre projetos que a gente deve utilizar ou não. E eu lembro que na época que eu estava na TED lá, a gente teve bastante problema com tudo isso. E eu consegui linkar essas coisas muito bem graças a esse curso. E eu acho que todos os outros falam também sobre esse tipo de coisa, mas o Nélio aqui, ele tem essa parte do projeto, né? Então ele vai fazendo um projetão gigante com você e vai fazendo etapa por etapa, desenhando cada parte assim, que no final do dia é muito parecido com o trabalho também, né? Quando a gente tá no trabalho ali, a gente acaba fazendo isso, né? Beleza. Python. Aí aqui, eu com toda certeza vou recomendar o Guanabara, né? Cara, é o melhor curso de Python que tem no YouTube. Ele é o mais completo, aborda algoritmos, aborda o Python, como funciona o Python e por que você deve escolher Python para resolver problemas, fazer automação, para você, cara, fazer de tudo. E de verdade, é o cara com um dos caras com mais didática do Brasil, assim. Ele tem muitos outros cursos, não só de Python, de JavaScript também, de web, de Java. Acho que recentemente ele lançou outros cursos aqui. Então vale muito a pena estudar pelo curso em vídeo, né? Quando eu comecei a aprender Python, comecei na faculdade, mas depois eu acabei fazendo o curso do Guanabara também. Tem uma menção honrosa aqui ao Python for Dummies, Python for Zombies também, que tem no YouTube. É um curso muito bom, mas é um curso em inglês, eu não quis colocar ele aqui muito por conta dessa dificuldade da linguagem, né? Eu sei que muitas pessoas não dominam tanto essa parte do inglês, mesmo, igual eu comentei, eu acho que é uma questão essencial para a área, mas ainda assim pode ser um impedimento ali, uma barreira, né? Então, aqui o Guanabara ele consegue descentralizar isso, né? De outra forma. E aí, cara, Python para testes, para dados, para tudo isso. E aí, saindo um pouco da lógica de programação, saindo um pouco do entendimento da linguagem para automação, para tudo isso, vem a parte de ciência de dados e resolução de problema. E eu acho que para mim, até falando disso, né, é a melhor do Brasil, a Kizzy, o marido dela, eu esqueci o nome dela, mas eles têm um canal ali, Programação Dinâmica. Cara, é um conteúdo fenomenal. Eles são doutores ali, acho que eles fizeram parte da USP, do ITA, eu não lembro muito bem. Mas é um conteúdo fenomenal. Cara, você pega bases ali de, sei lá, do censo, pega coisa do Ministério Público, sumariza, cria workflow, cara, monta visões de dados ali, utiliza o Python para extrair o máximo de coisa, fazer o máximo de visualizações. É o nível 2 aqui, tá?
Quem pretende entrar na área de dados, entrar na área de ciência de dados, de extração de dados, de análise de dados, de machine learning, acho que tudo isso, esse é o canal que eu considero referência, tá? Pra mim, eu tive um pouco de contato com essa área durante a faculdade e sempre que eu via qualquer coisa relacionada a esses temas, eu voltava nesse canal e sempre tinha coisa lá e eu conseguia entender muito bem, mesmo não sendo uma pessoa que atua diretamente com a área no dia a dia, eu percebia muito esse conteúdo atualizado e muito bem desenhado. E essa visão acadêmica que os dois trazem é muito fora da curva, cara. Porque é uma visão crítica também. A como que muitos sistemas são formados, muitas coisas ali estão ali por trás, né? Acho que eles aqui têm essa visão também social, então ela traz problemas sociais ali para você fazer análise. Então, pra gente ali que é da periferia, que tá tentando fazer estudos ali para, sei lá, uma iniciação científica, uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa do tipo, esses dados é muito importante você utilizar uma ferramenta como o Python para aprender e fazer isso de uma forma, cara, estudo assim é muito foda. Então é um canal que eu recomendo muito. Acho que programação dinâmica tá muito à frente até de alguns canais internacionais aí, com certeza. Igual os outros que eu citei aqui também. E essa questão da barreira da linguagem, né, não se afeta aqui porque eles têm uma didática incrível, material incrível e, cara, tudo isso. Beleza. Aqui eu vou falar sobre a AWS, né? A AWS é muito importante porque hoje a gente tem todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas e você precisa entender bastante, acho que, sobre os serviços que a gente tem em nuvem, sobre precificação, sobre system design. Às vezes você tem que entender um pouco ali de como você escolhe alguns serviços. E acho que tudo isso se liga quando você entra em empresas ali maiores, né? Muita gente quer entrar no Itaú, e o Itaú hoje vem com foco na AWS, né? Como vem com foco em IA também. E aí, cara, o que eu tenho para recomendar? Primeiro, de novo, o Augusto Galego aqui. Ele não tem só os cursos, a parte técnica ali dos cursos dele, mas tem a parte também de mentoria e de carreira também, que ele direciona as coisas. E ele fala um pouco sobre tudo isso. Ele não fala diretamente sobre a AWS, mas ele traz umas coisas assim, umas questões assim que vai te ajudar bastante nessa parte de cloud, nessa parte de system design. E aí, o curso que, cara, foi o game changer ali na minha carreira foi o AWS Cloud Practitioner. Acho que muitas pessoas perguntam se deveriam fazer esse curso para mim e eu falo, tipo, não importa se você é produto, dados, engenharia, analista, é um curso que faz muita diferença quando você trabalha com tecnologia. É um curso que ele aborda ali o básico de computação, o básico de redes, mas ele vai para um nível de você olhar escala, olhar serviços, resolver problemas. E pensando muito em nuvem, que hoje um dos focos é nuvem, a gente fala sobre muito SRE, DevOps, tudo isso existe por conta da nuvem, por conta da escala que a gente consegue oferecer utilizando nuvem, né? Querendo ou não, faz muito sentido pegar o curso ali da própria Amazon, do Cloud Practitioner, para estudar. Eu fiz dois cursos na Udemy, eu recomendo muito o curso do Stefan Marik, e aí aqui ele já é em inglês, né? Mas a gente também tem o curso eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu acho que é Paulo, que é em português. Eu também fiz esse curso, é um curso muito bom. Eu fiz dele o Developer em português, mas ele tem o Practitioner também, tem material super legal lá, os simulados. De você estudar e aplicar na prática em alguns projetos faz muito sentido. Então, acho que o Stefan e ele e esses outros canais aqui que eu comentei aqui, o Community Builders também, entra muito nessa linkagem de você estudar ali a parte teórica e você começar a construir projetos e resolver problemas com isso. Eu acho que é muito importante para você que está ali na área, que está alavancando tudo isso na sua carreira, que quer dar os próximos passos. É legal você dominar tudo isso e conseguir resolver problemas, se posicionar e ter essa visão estratégica aqui de carreira, de oportunidade, de intencionalidade, né? Igual eu já comentei nos outros vídeos. Então acho que eu recomendo todo esse leque aqui para essa visão de AWS. E aqui o Claudio colocou para mim, né, de júnior para pleno, foi mais ou menos eu segui quase tudo isso quando eu fui promovido para pleno, né? Porque eu fiz esses cursos e eu consegui chegar no nível 2 ali, né? Então, aqui, né, o que eu venho estudando hoje, muito, é IAGEM. Venho focando bastante nisso, então eu tô com a pendência aqui de fazer os cursos da Anthropic, mas hoje eu recomendo para todo mundo de olho fechado, faz o curso da Anthropic. Eu já ouvi alguns podcasts sobre a cultura da empresa, sobre
como que eles escalaram tudo isso, como que eles criaram uma ferramenta tão poderosa de mercado para o uso de inteligência artificial. E todas as pessoas que são referência para mim hoje nesse tema fizeram esses cursos, conseguem passar essas ideias aqui. E eu acho muito legal que os cursos deles têm uma divisão para quando você é com uma visão mais produto, para quando você é uma visão mais operacional, para quando você tem uma visão mais técnica. E aí, querendo ou não, esses nichos de curso esses documentos, né, esses caminhos, a gente chama de roadmap, né? Esses roadmaps pensando até em carreira, em níveis de carreira, com o uso de inteligência artificial, e aí muito pensando na ferramenta de IA, né? Ajuda muito você conseguir direcionar para qual caminho você quer seguir e estudar com base naquilo, né? E mais uma vez é estudo com intencionalidade, né? E aí hoje, o canal que eu venho acompanhando muito brasileiro é o Tech Leads Club. Recentemente eu fiz um meetup deles. Para mim, é o melhor canal de IA aqui. Eles têm muitos projetos open source, então sempre que eu abro o Git deles ali, eu aprendo muito, olho muito. Eles têm bastante coisa de skill, de como eles estão usando o IA nos projetos deles. Tem Toda semana tem alguma palestra, alguma coisa do tipo. Os vídeos deles normalmente são mão na massa, bem ali, cara, entrando no código mesmo, mostrando como funciona, trazendo casos reais. E aí, para você que está utilizando IA no seu dia a dia e está tentando escalar isso no seu time, está tentando alavancar isso dentro da sua carreira, faz muito sentido acompanhar esses caras. Eu acho que você vai aprender muito, não só tecnicamente, mas também na parte de estratégia, de conceito, porque eles normalmente pegam coisa tipo que são referências de mercado, padrão de mercado, e trazem para eles como empresa, mas também levam para o canal para compartilhar esse conhecimento. Então eu acho que são, assim, pessoas muito boas, um canal muito bom para você acompanhar e de verdade fazer um curso, uma mentoria, um meetup deles ali. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai alavancar ali a sua carreira. De novo, aqui eu não tenho patrocínio nenhum, né? Tô falando exatamente a minha experiência, né? Eu recomendo porque pra mim eu acho que fez muito sentido, então eu gostaria que outras pessoas que têm dúvida nisso conseguissem olhar isso dessa forma também, né? E compartilhar esse conhecimento de fato. Então, minhas duas recomendações, o curso da Anthropic e o Tech Leads Club aí no YouTube, para quem quiser dar uma olhada. E aí o que vai além do código, né? Primeiro, aqui eu trouxe quatro pilares aqui, né? Trouxe de novo o Augusto Galego, muito pensando em soft skills aqui, ele tem bastante isso nos vídeos dele. Tem duas comunidades aqui, o Heart Developers e o Reprograma, são comunidades ali que veem essa parte tanto de diversidade em tecnologia, inclusão em tecnologias. Tem a Womakers também, que é Womakers, isso, que é da Ana Neri. E aí, eu lembro do Wallmakers por conta da Ana Nery, né? Mas é uma comunidade também para mulheres ali, voltadas para engajar, engajar não, né? Mas ampliar sua carreira ali em tecnologia, né? Tem também o Meetup, putz, Meetup Tech, uma coisa assim, Tech Meetup, uma coisa assim, é uma comunidade também que você consegue compartilhar bastante coisa ali. Tem a própria comunidade putz, eu esqueci o nome. Tem a comunidade do Felipe Deschamps ali no Discord também, o pessoal sempre compartilha muita coisa. Ah, tem a Rocket City, recomendo muito a Rocket City também. E aqui eu coloquei que isso aqui vai além do código, porque tanto nesses canais que o pessoal fala não só da parte técnica, mas do mindset que você tem que ter de carreira, mas também nessas comunidades, nesses eventos, nesses encontros que tem outras pessoas técnicas, você aprende muito. Então, grupo no WhatsApp, comunidade no Discord, fórum de tecnologia, até aqui no LinkedIn, né, você vai ter muito mais ali, vai conseguir enxergar muito mais adentrar muito mais nesse mundo, né? Então, menção honrosa a essas que eu comentei aqui, a Wallmakers eu acho que eu vou tentar colocar o link na descrição. Esse daqui com certeza seria um que eu colocaria aqui, tá? Porque eu sei que as meninas fazem um trabalho excelente ali pra engajar mais mulheres na tecnologia. E pra mim essa questão de diversidade é muito importante, principalmente quando a gente pensa em criar uma sociedade melhor, né? E aí até os próprios canais que eu trouxe aqui, da Kizzy, do Isidro também, tem muito essa função social também. E aí a minha ideia também é cada vez mais trazer isso e fazer isso, né? Porque
é muito importante a gente dar esse passo com essa estratégia, pensando em melhorar a sociedade de fato, né? Beleza. Aqui, alguns livros que eu li e que foram de base para mim. Eu acho que, primeiro, mais importante de todos, Entendendo Algoritmos. Já comentei desse livro antes. Essa parte aqui, ela tá um pouco desconecta do resto, mas então, para quem curte bastante leitura, né? Acho que vale a pena ainda fazer essas leituras. Tem alguns livros de System Design que o System Design e sistemas distribuídos que o próprio Augusto recomenda. Eu não coloquei eles aqui, mas aí você pode ir em algum vídeo do Augusto lá e dar uma olhada e vai ter as recomendações. Mas o que eu li e o que eu recomendo. Cara, eu li o Entendendo Algoritmos ali. Eu tava começando as matérias da computação. Para mim foi um dos livros que mudou muito a minha visão de como eu vejo estrutura de dados, notação Big O, resolução de problemas de otimização, como exemplificar isso até para pessoas que não são da área. E aí isso é muito legal porque esse livro ele é muito didático. Ele é muito leve, assim, a leitura dele, pô, em 1 ou 2 dias você já consegue ler o livro inteiro. E aí, se você quiser ir quebrando para ir resolvendo um problema, anotando tudo isso, fazer um estudo mesmo em cima do livro, é bem legal. Pegar os códigos que tem lá de exemplo e implementar e ver funcionando também é bem bacana. O Clean Code eu ainda acho um livro muito bom, principalmente quando a gente está pensando em revisão de pull request, revisão do que a IA está gerando ali, né? É bem legal, porque hoje em dia eu não venho escrevendo tanto código igual eu escrevia antes. E ainda assim, quando eu vou revisar, eu vou olhar tudo isso, eu vejo que muita coisa que o Clean Code fala ali sobre técnica, sobre tudo isso, ainda faz sentido. Quando a gente pensa em leitura, em segurança, em padronização. E aí, acho que até o próprio livro do Solid também, tem o livro Solid para Ninjas, eu comecei, mas nunca terminei esse livro, mas é um livro também muito bom que eu recomendo aqui. E que até hoje eu acho que faz bastante sentido. Principalmente para você que está entrando na área, você ter essa visão aqui desses livros é importante, tá? Porque aí você vai começar a ver o que você faz ali de uma outra maneira. Padronização, escalabilidade de código, arquitetura, system design, acho que tudo isso se casa aqui, porque isso aqui é muito uma base, né? Eu coloco ali de novo o Programador Pragmático. Para mim esse livro é muito top, porque ele traz referências ali de sistemas, de problemas reais, e ele traz muito bem analogias ali de como a gente tem que pensar, como a gente tem que se posicionar. E aí, hoje a gente vem muito pensando em engenharia de sistemas e não em programadores de fato, né? Então a gente vem construindo sistemas e esse é um livro que aborda muito sobre essa questão de construção de sistemas, de perspectiva que você tem ali de ter quando você está construindo um sistema, dando manutenção nos sistemas ou até em um time ali com diversas especialidades e implementando sistemas de fato. Aí ele também traz muita coisa ali de carreira ali, de visão estratégica, quando a gente está pensando em cenários e leituras de cenários, quando a gente está resolvendo problemas em sistemas, né? E para mim é um livro excelente. Eu acho que, tipo, eu li esse livro bem lá atrás, mas hoje em dia, pensando aqui, tipo, coisas que esse livro fala foram importantes para eu dar o próximo passo na minha carreira para, enfim, conseguir assumir o papel de sênior e conseguir trazer isso para outras pessoas do time, em mentorar, em saber lidar com cenários, enfim, tudo isso. Discutir trade-offs e acho que, querendo ou não, isso é muito importante quando a gente assume um cargo ali que a gente pensa até em mentoria, liderança e exige muito mais sobre skills, não só técnicas, mas skills de comportamentais ali, né, de fato. E aí acho que esse livro traz muito disso, vale muito a pena. Eu coloquei aqui estagiário júnior, júnior pleno, pleno e sênior, mas é mais ou menos, tá? Você pode ler os três e depois ler de novo, vai fazer sentido, vai ser legal você revisitar em outros momentos da sua carreira para você voltar a aplicar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de revisitar as coisas, então eu li um livro em um momento, aí eu vou depois de um tempão, leio só uma parte, ou então, cara, eu tô ouvindo um podcast falando do livro e eu, caraca, tinha essa parte, eu volto lá para reestudar. Enfim, acho que é isso, você vai reforçando esses conceitos e vai te ajudando a, muitas vezes, resolver outros problemas, né? E aí eu acho que, tipo, eu deixei essa frase aqui de conteúdo certo na fase certa, vai te ajudar muito, e eu concordo muito com isso, porque tem algumas coisas aqui que eu poderia recomendar que são um pouco mais avançadas ou que, querendo ou não, não vai fazer tanto sentido para a maioria das pessoas, mas eu acho que no final é isso.
Você que tá vendo pelo YouTube aí, deixa um like, comenta alguma coisa aí, pode é, trazer um feedback também. O meu LinkedIn tá aí, é Igor Santos UFABC, Igor Ney Santos lá no LinkedIn, pode me adicionar lá, pode mandar uma mensagem, eu respondo lá de boa. No TikTok é @igorney. Eu vou postar esse vídeo no YouTube e no TikTok e a ideia é fazer um post lá no LinkedIn também. Agradeço muito todos que viram até aqui. Agradeço muito os meus amigos que vêm engajando bastante nessa ideia meio maluca. E é isso. Hoje a Shakira tá lá no fundão, dormindo. Acho que dá pra ver ela. E é isso.